milionário se arrepende ao encontrar mendiga negra com bebê de olhos que mudam vidas. Ricardo Albuquerque, o rei do Albuquerque com Cia, vivia no automático. Terno de grife, carrão importado, champanhe francês, tudo sem sal. O dinheiro jorrava, mas a alma, essa tava seca, murcha. Achava que era feliz, até aquele dia. Paulistão fervendo, reunião tensa na Paulista. Ele puto da vida, saiu bufando, quase atropelando a galera. De repente, paft! Esbarrou nela. Valéria, magra, esfarrapada, pele morena sofrida, com um bebê no colo. Cena comum em Sampa, né? Mas aí, zabumba, os olhos do moleque, azul de dar. Choque daqueles que te atravessam, sabe? Olhar que furava a alma, acusava. Ricardo o Durão sentiu um negócio esquisito, um aperto no peito. Culpa? Reconhecimento? Bizarro. Esticou a grana, meio sem jeito. Compra um leite pro guri, disse, voz fanha. Valéria olhou torto, desconfiada. Ricardo virou as costas, mas o azul grudou na mente. Uma lembrança vagabunda de cachaça e pegação veio à tona. Impossível, pensou, afogando a ideia no uísque do fazano. No dia seguinte, lá estava ele de novo, na mesma esquina da Paulista, procurando por aqueles olhos. Valéria, mais acabada ainda, segurava firme o bebê. Ricardo engoliu seco, a voz falhou. Qual o nome dele? Perguntou, quase sussurrando. Lucas, respondeu ela, voz rouca. Lucas, e o sobrenome? Silêncio. Valéria mordeu o lábio, desviou o olhar. Albuquerque, soltou baixinho, quase um gemido. Ricardo cambaleou. O mundo girou. Um filho, na rua, e aqueles olhos azuis. Ricardo sentia que escondiam algo maior, um segredo que ia explodir sua vida. De longe, um cara de terno escuro, cara de poucos amigos, observava a cena, com um brilho sinistro no olhar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo cambaleou. O mundo girou. Um filho, na rua, e aqueles olhos azuis. Ricardo sentia que escondiam algo maior, um segredo que ia explodir sua vida. De longe, um cara de terno escuro, cara de poucos amigos, observava a cena, com um brilho sinistro no olhar. Albuquerque. A palavra ecoou na cabeça dele como um trovão. Valéria tremia. Lucas no colo agarrado a ela como um macaquinho. Ricardo tentou processar. Um filho bastardo, fruto de uma noite de farra que ele mal lembrava. Era demais. Valéria, me explica isso direito. Por favor. Ele implorou, a voz embargada. Ela respirou fundo, como quem mergulha num abismo. Faz 6 anos. A gente se conheceu num barzinho na Vila Madalena. Cê tava alto, muito alto. Eu precisava de grana. Cê me ofereceu uma noite de luxo. Só isso. No outro dia sumiu e eu descobri que estava grávida. 6 anos. Lucas tinha 6 anos e ele, Ricardo, nunca soube de nada. A culpa o esmagava. Mas tinha alguma coisa errada ali. Os olhos do moleque, aquele azul.
Não batiam com a genética Albuquerque. A família dele era de morenos, olhos castanhos, cabelo escuro. Azuis? Nunca. De repente um grito cortou o ar. Valéria, cuidado! O cara de terno escuro avançou como um bicho para cima deles. Na mão, uma faca que brilhava, feio no sol da Paulista. Ricardo reagiu por instinto. Empurrou Valéria e Lucas para longe e entrou na frente. A faca rasgou o ar e, pau! Acertou em cheio. Ricardo caiu no chão, a camisa branca tingindo de vermelho. Valéria gritava, desesperada. Lucas, com os olhinhos azuis arregalados, chorava sem entender nada. O cara de terno sumiu no meio da multidão, como se a terra o tivesse engolido. Sirenes, gritos, o caos se instalou na Paulista. Ricardo sentia o sangue escorrer, a vida escapando. Valéria se ajoelhou ao lado dele, as lágrimas molhando o rosto. Por que, Ricardo? Por que fez? Isso, ela soluçava. Ricardo tossiu, o sangue borbulhando na boca. Lucas, ele precisa de mim, ele murmurou com dificuldade. E aí a bomba explodiu. Valéria, entre soluços, gritou. Ele não é seu filho, Ricardo. O Lucas, ele é seu irmão. Ele não é seu filho, Ricardo. O Lucas, ele é seu irmão. Mano, imagina essa. Irmão, o moleque maltrapilho, com os olhos que pareciam o céu roubado, era irmão dele? Ricardo tossia sangue, a cabeça girando mais que peão. Valéria, aos prantos, não parava de repetir a frase, como se tentasse engolir a própria língua. Não, não pode ser. Ricardo conseguiu dizer, a voz um raspo na garganta. É verdade, é a verdade. Valéria berrava, desesperada. Seu pai, o seu Albuquerque, ele me procurou depois que eu sumi. Já fazia uns meses que o Lucas tinha nascido. Ele me ofereceu uma grana para sumir de novo, para nunca mais procurar vocês. Disse que não podia ter mais um Albuquerque na rua, que já tinha você para dar dor de cabeça. Ricardo sentiu como se um caminhão tivesse passado por cima dele. O pai, o velho Albuquerque, o cara que ele odiava, o engravatado sem coração, ele tinha feito isso? Escondido? Um filho? Mais que isso, obrigado a mãe do garoto a sumir? E agora, para completar a tragédia, o moleque era seu irmão? A ambulância chegou, a sirene rasgando o ar. Paramédicos chegaram correndo, botaram Ricardo na maca. Valéria agarrava a mão dele. Lucas chorava agarrado na saia da mãe. Eu preciso falar com ele, Ricardo murmurou, quase inconsciente. Com quem? Com o Lucas? Valéria perguntou, os olhos vermelhos inchados. Não, com o velho, com o meu pai. Preciso saber. A voz dele foi sumindo, sumindo. No hospital a notícia voou. Ricardo Albuquerque, o magnata, esfaqueado na Paulista. A imprensa caiu matando. Fotos, manchetes, especulações. E claro, o velho Albuquerque, Dom Ricardo, apareceu, a cara fechada, cercado de seguranças. Um ato de violência gratuita, ele disse aos repórteres, a voz grave. A família Albuquerque está chocada. Daremos todo o apoio necessário ao meu filho. Só que, no quarto do hospital, enquanto Ricardo lutava para respirar, a verdade era outra. Um enfermeiro se aproximou, sorrateiro, e sussurrou no ouvido dele. Seu pai mandou avisar que foi um erro, que ele não queria que chegasse a esse ponto, mas que certas coisas precisam ser resolvidas. Ricardo arregalou os olhos. O pai tinha mandado matá-lo. Por causa do Lucas, por causa de um segredo de família. E quem era aquele cara da faca? Um capanga do velho? De repente a porta do quarto se abriu. Dom Ricardo entrou, o olhar frio como gelo. Valéria e Lucas estavam com ele, os dois apavorados. Precisamos conversar, meu filho, o velho disse, a voz carregada de veneno. Precisamos resolver essa bagunça de uma vez por todas. E aí, Dom Ricardo olhou para Lucas,
com um sorriso que não chegava aos olhos, e disse: afinal, 2 Albuquerques na linha de sucessão seria um problema, não acha? Afinal, 2 Albuquerques na linha de sucessão seria um problema, não acha? Dom Ricardo sorria, mas era um sorriso de cobra. Valéria tremia que nem vara verde, agarrada no Lucas. O moleque, coitado, só olhava para os 2 grandões sem entender nada. Ricardo sentia cada ponto da facada latejar, mas a dor do corpo era fichinha perto do que ele estava sentindo na alma. Traído pelo pai, enganado a vida inteira, e agora essa bomba do irmão. Que história é essa, pai? Que 2 Albuquerques? O Lucas é só um garoto. Ricardo cuspiu as palavras com dificuldade. Dom Ricardo riu, uma risada seca, sem graça. Ingênuo, meu filho, tão ingênuo. Você acha mesmo que eu ia deixar mais um Albuquerque por aí, ameaçando o seu futuro? O futuro da nossa família? Ele se virou para Valéria, com um olhar de nojo. Sua vagabunda. Achei que tinha deixado bem claro o que eu queria. Valéria chorava, sem conseguir responder. Ricardo sentiu uma raiva subir, uma vontade de pular no pescoço do velho e esganar. Mas não tinha forças. Você mandou me matar por causa dele? Ricardo perguntou, a voz um sussurro rouco. Dom Ricardo deu de ombros. Digamos que foi um ajuste de contas. Um pequeno imprevisto. Mas no fim das contas, tudo vai se resolver. O Lucas vai sumir, você vai se recuperar e tudo volta ao normal. Foi aí que a porta se abriu de novo. E quem entrou era a última pessoa que alguém esperava ver ali. Dona Maria, a mãe de Ricardo, a socialite fina, sempre impecável, com cara de quem nunca pisou num lugar que não fosse o Copacabana Palace. Mas o que chamava a atenção não era a presença dela, e sim o que ela segurava. Uma arma, uma bereta prateada, reluzente. Maria, que palhaçada é essa? Dom Ricardo perguntou, assustado. Dona Maria não respondeu, só mirou a arma no velho. As mãos tremiam, mas o olhar era firme, decidido. Você nunca prestou, Ricardo. Nunca foi homem de verdade. Sempre pensando no seu umbigo, passando por cima de todo mundo. Mas agora você passou dos limites. E sem mais nem menos, ela atirou. Pam! Um tiro seco, certeiro. Dom Ricardo cambaneou, as mãos no peito, os olhos arregalados. Caiu no chão, duro, sem um pio. O silêncio invadiu o quarto. Só se ouvia a respiração ofegante de Dona Maria e o choro desesperado do Lucas. Ricardo não acreditava no que estava vendo. A mãe tinha matado o pai. Mãe, por que você fez isso? Ele perguntou, a voz fraca. Dona Maria se virou para ele, os olhos marejados. Por quê? Porque ele ia matar o Lucas, meu filho, e eu não podia deixar. Ela se aproximou de Ricardo, largou a arma no chão e se ajoelhou ao lado da cama. Pegou na mão dele com carinho. Você sempre foi meu filho preferido, Ricardo, mas você nunca soube a verdade. Ela respirou fundo, como quem vai contar o segredo mais bem guardado da vida. O Lucas, ele não é seu irmão, Ricardo. Ele é seu filho. Ricardo arregalou os olhos. Como assim, filho? A cabeça dele girava, tonta. A mãe, o pai morto, o irmão que era filho. Que inferno era aquele? Dona Maria continuou, a voz embargada. Quando você tinha 18 anos, você e a Valéria, vocês tiveram um caso, eu soube de tudo. E quando ela engravidou, eu a procurei. Ofereci dinheiro para ela sumir, para criar o Lucas longe de você. Eu não queria que você estragasse sua vida por causa de um erro, mas eu nunca imaginei que seu pai ia descobrir e que ia querer matar o menino. Ricardo não conseguia falar. Estava em choque. O Lucas, seu filho,
E o velho Albuquerque, o avô que queria matá-lo. Tudo fazia sentido agora. Mas ao mesmo tempo, nada fazia sentido. De repente, um barulho forte ecoou pelo quarto. A horta arrombada. Vários policiais entraram, armas em punho. "Polícia! Mãos pra cima!" um deles gritou. Dona Maria não se mexeu. Continuou de mãos dadas com Ricardo, com um olhar de tristeza e resignação. "Eu fiz o que tinha que ser feito", ela disse baixinho, "para proteger meu filho e meu neto." E aí, antes que os policiais pudessem reagir, Dona Maria pegou a arma do chão e atirou contra a própria cabeça. O corpo dela caiu sobre o de Ricardo, o sangue jorrando. E no meio daquele caos, Lucas, com os olhinhos azuis cheios de lágrimas, gritou: "Vovó!" O corpo dela caiu sobre o de Ricardo, o sangue jorrando. E no meio daquele caos, Lucas, com os olhinhos azuis cheios de lágrimas, gritou: "Vovó!" Sirenes de novo, a correria da polícia, flashes para todo lado. O quarto do hospital virou palco de horror. Ricardo sentia o corpo pesado, a cabeça latejando, a vida escorrendo. A mãe se matando ali, na frente dele. Por ele. E a verdade, aquela bomba atômica. Lucas, seu filho. Os policiais tiraram o corpo de Dona Maria de cima dele. Algemaram Valéria, que não parava de chorar e repetir que não sabia de nada. Levaram todo mundo preso, menos o Lucas, que ficou ali, sozinho, no meio daquele inferno, agarrado a um policial que tentava acalmá-lo. Ricardo foi levado de volta para a UTI, sedado, monitorado. A imprensa fazia plantão na porta do hospital, sedenta por mais detalhes da tragédia da família Albuquerque. Um escândalo daqueles, digno de novela das 9. Dias se passaram. Ricardo acordou, fraco, confuso. Aos poucos, a memória foi voltando. O pai morto, a mãe morta, Lucas, seu filho. Ele precisava vê-lo. Pediu para a enfermeira chamar um advogado. Precisava tirar Valéria da cadeia, assumir a paternidade do Lucas, dar um enterro decente para os pais. Tinha uma vida nova para construir. O advogado chegou, um cara engravatado, com cara de enterro. Deu as condolências, explicou a situação jurídica. Valéria estava presa, acusada de participação no assassinato de Dom Ricardo. A situação dela era bem complicada. "E o Lucas?" Ricardo perguntou, a voz fraca. "Onde ele está? Quem está cuidando dele?" O advogado respirou fundo, pigarreou. "Essa é a ponto. Questão. Ricardo, o Lucas, ele sumiu." "Sumido? Como assim sumido?" Ricardo sentiu um frio na espinha. "A polícia está investigando, mas até agora, nada. Ninguém sabe onde ele está." O advogado explicou. Ricardo tentou se levantar da cama. Em vão. A fraqueza era tanta que mal conseguia mexer os braços. "Eu preciso encontrá-lo. Ele é meu filho", Ricardo gritou, desesperado. "Estamos fazendo o possível, Ricardo. Mas a prioridade agora é resolver a sua situação jurídica. Você é o herdeiro da fortuna Albuquerque. Precisa estar em plenas condições para assumir os negócios da família", o advogado disse com um tom frio e calculista. Ricardo olhou para o advogado com nojo. "A fortuna que se dane! Eu só quero meu filho!" Ele gritou de novo. O advogado deu de ombros. "Entendo. Mas, no momento, o Lucas é um problema a menos. Um Albuquerque a menos na linha de sucessão", ele disse, com um sorriso macabro. Ricardo sentiu um choque percorrer o corpo. Aquelas palavras eram as mesmas que o pai tinha dito. Será que o advogado estava envolvido na morte do pai? Será que ele também queria o Lucas morto? De repente, um flashback invadiu a mente de Ricardo.
a imagem do cara de terno escuro, com a faca na mão, no dia do atentado. Ele se lembrou de um detalhe que tinha passado despercebido na hora. O cara usava um broche na lapela, um broche com o símbolo da Albuquerque CIA. Ricardo arregalou os olhos. A verdade o atingiu como um raio. O pai não tinha mandado matá-lo por causa do Lucas. Ele tinha mandado matá-lo porque ele sabia demais. Porque ele era o verdadeiro herdeiro da fortuna. E o Lucas? O Lucas era apenas um peão num jogo muito maior. E aí, a ficha caiu de vez. O Lucas não tinha sumido. Ele tinha sido sequestrado. E quem tinha sequestrado era o próprio Ricardo Albuquerque. Ele tinha dupla personalidade. Ele era o pai amoroso e o assassino frio. Ele era Ricardo e ele era o cara de terno escuro. E agora, ele precisava encontrar o Lucas antes que ele mesmo o matasse. E aí, a ficha caiu de vez. O Lucas não tinha sumido. Ele tinha sido sequestrado. E quem tinha sequestrado era o próprio Ricardo Albuquerque. Ele tinha dupla personalidade. Ele era o pai amoroso e o assassino frio. Ele era Ricardo e ele era o cara de terno escuro. E agora, ele precisava encontrar o Lucas antes que ele mesmo o matasse. Mano, a cabeça do Ricardo virou um liquidificador. Dupla personalidade? Ele, sequestrador? Impossível! Mas as imagens, o broche, as palavras do advogado, tudo se encaixava como peça de quebra-cabeça macabra. Ele precisava de ajuda, mas em quem confiar? De repente, lembrou da Valéria. Ela era a única que sabia de tudo, a única que podia ajudá-lo a encontrar o Lucas antes que o outro, Ricardo, fizesse uma besteira. Com um esforço danado, conseguiu pegar o celular. Ligou pro advogado, voz rouca. Preciso falar com a Valéria. Agora, o advogado tentou enrolar, mas Ricardo botou banca. Se você não me ajudar, eu acabo com a sua raça. Já sei que você está envolvido na morte do meu pai. Se manda e me traz a Valéria. O cara tremeu na base, mas obedeceu. Horas depois, lá estava ela, algemada, escoltada por 2 policiais, com a cara inchada de tanto chorar. Ricardo sentiu um aperto no peito. A culpa o corroía por dentro. Valéria, me perdoa. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele disse, a voz embargada. Ela olhou para ele com raiva e tristeza. Você é um monstro, Ricardo. Um monstro. Primeiro me ilude, depois me abandona, depois mata meu sogro. E agora diz que não sabe o que está acontecendo? Ricardo respirou fundo. Eu sei que parece loucura, mas eu juro que não lembro de nada. Acho que tenho dupla personalidade. E o outro Ricardo, ele sequestrou o Lucas. Valéria arregalou os olhos. Sequestrou o Lucas? Pra quê? Eu não sei, mas preciso encontrá-lo antes que seja tarde demais. Você pode me ajudar? Você conhece os lugares que eu costumava frequentar. As pessoas com quem eu andava. Valéria hesitou. Mas o desespero no olhar do Ricardo era tão grande que ela não conseguiu resistir. Tá, eu ajudo. Mas se você estiver mentindo, eu juro que te mato. Juntos, Ricardo e Valéria começaram a montar o quebra-cabeça. Relembraram os bares da Vila Madalena, as baladas da Augusta, os encontros com os amigos do Ricardo. Mas nada, nenhum sinal do Lucas. Até que num rompante, Valéria lembrou de um lugar, um casarão abandonado na Serra da Cantareira. Era lá que o Ricardo costumava se esconder quando queria sumir do mundo. É lá, tenho certeza! Ela gritou desesperada. Ricardo sentiu um calafrio. A Serra da Cantareira era um lugar perigoso, cheio de mato e bicho. E se o outro Ricardo estivesse lá, esperando por ele? Sem pensar 2 vezes, eles fugiram do hospital. Pegaram um carro emprestado e partiram em direção à serra. A cada curva, a tensão aumentava.
O medo de encontrar o Lucas morto era quase insuportável. Chegaram no casarão, já era noite. A lua cheia iluminava a fachada decadente, criando sombras sinistras. O silêncio era sepulcral, interrompido apenas pelo canto dos grilos. Ricardo e Valéria entraram no casarão, com o coração na mão. Cada passo era um risco. O outro Ricardo podia estar em qualquer lugar esperando para atacar. De repente, um gemido fraco ecoou pelo corredor. Lucas! Eles correram em direção ao som e encontraram o menino amarrado numa cadeira, com a boca amordaçada. Os olhinhos azuis estavam cheios de lágrimas. Ricardo se ajoelhou ao lado do filho e o abraçou com força. Calma, meu filho. Já passou. Papai tá aqui. Valéria desamarrou o Lucas e o pegou no colo. Os dois choravam, aliviados. Mas a alegria durou pouco. Um barulho de passos se aproximou. O outro, Ricardo, estava chegando. E então a reviravolta. A porta se abriu e, em vez do outro Ricardo, quem apareceu foi a enfermeira que cuidava dele no hospital, a mesma que tinha contado sobre a mensagem do pai. Na mão, ela segurava uma seringa. Que bom que chegaram, ela disse, com um sorriso sinistro. Eu já estava esperando por vocês. Ricardo e Valéria se entreolharam, confusos. O que estava acontecendo? A enfermeira se aproximou, com a seringa em punho. Vocês não entendem, né? O Ricardo nunca teve dupla personalidade. Eu que estava controlando ele. Eu que mandei matar o pai dele. E eu que sequestrei o Lucas. Valéria apertou o Lucas contra o peito, apavorada. Por quê? Por que você está fazendo isso? A enfermeira riu, uma risada fria e calculista. Porque eu sou a verdadeira herdeira da fortuna Albuquerque. Eu sou filha bastarda do seu Albuquerque. E vocês são apenas um obstáculo no meu caminho. Porque eu sou a verdadeira herdeira da fortuna Albuquerque. Eu sou filha bastarda do seu Albuquerque. E vocês são apenas um obstáculo no meu caminho. A Valéria colou o Lucas mais forte ainda, os olhos arregalados de pavor. Eu, ali, meio grogue, tentando entender a parada toda. Filha bastarda? A enfermeira? Aquela que parecia tão boazinha? Não pode ser! Consegui balbuciar, a cabeça girando. A enfermeira riu. Um riso que dava arrepio na espinha. Pode sim, Ricardinho. O velho sempre teve suas puladas de cerca. E eu fui uma delas. Só que ele nunca me reconheceu. Me deixou jogada às traças. Mas agora eu vou ter tudo o que é meu por direito. Ela apontou a seringa para mim. Essa belezinha aqui vai te dar um sono eterno. E o Lucas, bem, o Lucas não precisa mais se preocupar com herança nenhuma. A Valéria se jogou na frente, protegendo o moleque. Não, deixa ele em paz. Leva a mim, mas não toca no Lucas. A enfermeira hesitou. Uma troca interessante. Mas por que eu faria isso? De repente, um silêncio mortal invadiu o casarão. Um silêncio que cortava a alma. E no meio desse silêncio, um barulho. Um clique. O clique inconfundível de uma arma sendo destravada. Todos olhamos para a porta. E lá estava ele, seu Antônio, o jardineiro do casarão. Velhinho, magrinho, sempre com aquele chapéu de palha na cabeça. Quem diria? Seu Antônio apontava uma espingarda velha, mas com uma mira firme de dar inveja. Deixa eles em paz, sua bandida. Eu tava escutando tudo lá de fora. Você não vai machucar essa família. A enfermeira riu de novo, debochada. Seu Antônio, o que você vai fazer? Me matar com essa relíquia? Não me faça rir. E foi aí que a parada virou de vez. Seu Antônio, com uma calma que ninguém esperava, tirou o chapéu de palha. E embaixo do chapéu, uma cicatriz enorme que cortava o rosto dele de cima a baixo. Uma cicatriz que eu conhecia bem,
Seu Antônio? Perguntei, a voz tremendo. É você, Marcelo? O velho jardineiro sorriu, um sorriso triste e amargo. Em carne e osso. Ricardinho, demorei, mas cheguei a tempo, não foi? Marcelo, meu melhor amigo de infância. Aquele que tinha sumido do mapa depois que o meu pai o acusou de roubo. Aquele que eu nunca mais tinha visto. Mas como? O que você está fazendo aqui? Perguntei, sem entender nada. Marcelo respirou fundo. Depois que seu pai me botou para correr, eu jurei vingança. Mudei de nome, me escondi e esperei o momento certo para dar o troco. Que estava envolvido nessa confusão toda, eu voltei. Me infiltrei como jardineiro para te proteger. E agora? Agora vou acabar com essa cobra. Ele apertou o gatilho. Pam! A enfermeira caiu no chão, dura, com um buraco na testa. O silêncio voltou a reinar no casarão. Um silêncio ainda mais pesado que antes. Olhei para o Marcelo, para o meu amigo de infância. Ele tinha acabado de matar uma pessoa para me salvar. Marcelo, por que você fez isso? Perguntei, a voz embargada. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Porque eu sempre te considerei um irmão, Ricardinho. E por quê? Porque o Lucas também é meu filho. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Porque eu sempre te considerei um irmão, Ricardinho. E por quê? Porque o Lucas também é meu filho. Meu mundo capotou de novo. Filho? O Lucas, filho do Marcelo? Valéria, Marcelo, eu? Que novela mexicana era essa? Como assim, Marcelo? Explica isso direito! Gritei, a cabeça explodindo. Ele expirou fundo, a cara sofrida. Lembra daquela época, Ricardinho? A gente era moleque, saía pra farrear todo fim de semana. Uma vez, você tava muito bêbado, chapado, e eu acabei ficando com a Valéria. A ficha começou a cair. A Valéria, desesperada, olhava pro Marcelo, pro Lucas, pra mim, sem saber o que dizer. Eu nunca te contei, Ricardinho. Tinha medo da sua reação, de perder sua amizade. Mas a verdade é essa. Eu sou o pai do Lucas. E quando eu vi aquela enfermeira maluca apontando a seringa para ele, eu não pensei duas vezes. Marcelo explicou, a voz embargada. O silêncio era tão denso que dava para cortar com a faca. Valéria começou a chorar compulsivamente. Lucas, coitado, não entendia nada. Só apertava a mão do Marcelo. De repente, uma sirene rasgou a noite. A polícia chegou. Alguém tinha ligado, denunciado o tiroteio. Marcelo me olhou nos olhos. Preciso ir. Ricardinho, cê sabe que eu não posso ser pego. Mas cuida do Lucas, tá? Ele é um bom garoto. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Marcelo sumiu na escuridão, como um fantasma. Os policiais invadiram o casarão, armas em punho. Prenderam a Valéria de novo. Me levaram de volta para o hospital, algemado. O Lucas ficou sob a custódia do conselho tutelar. No dia seguinte, acordei com a pior ressaca moral da minha vida. Traído, enganado, usado. Me sentia um lixo. Mas tinha uma coisa que me dava forças para seguir em frente. O Lucas. Eu precisava tirar ele daquele orfanato, dar um lar de verdade para ele. Contratei os melhores advogados, lutei na justiça pela guarda do menino. E depois de muita batalha, consegui. O juiz entendeu que, apesar de tudo, eu era a melhor opção pro Lucas. Levei o moleque para morar comigo na minha cobertura em Copacabana. Dei a ele tudo do bom e do melhor. Escola particular, roupas de grife, videogame de última geração. Mas sentia que faltava alguma coisa. Faltava o amor de pai, o carinho de uma família de verdade. Um dia, o Lucas me chamou para conversar. A gente estava jogando videogame, mas ele desligou a TV. Sério. Ricardo, ele começou, a voz baixa.
Eu sei que você tá fazendo o seu melhor. Eu sinto falta da minha mãe. Aquilo me pegou de jeito. O Lucas tinha razão. A Valéria era a mãe dele e nada no mundo ia mudar isso. Decidi fazer uma loucura. Fui até a cadeia, conversei com a Valéria, pedi perdão por tudo que tinha feito. Jurei que ia ajudá-la a sair daquele buraco. Ela me olhou com desconfiança, mas viu sinceridade nos meus olhos. Aceitou minha ajuda. Juntos, contratamos um advogado esperto. Provamos a inocência dela. E depois de alguns meses, a Valéria foi solta. Reuni os dois, Lucas e Valéria, na minha cobertura. A cena foi emocionante. Mãe e filho se abraçaram, choraram, se beijaram. Um amor que nada no mundo poderia apagar. Decidi fazer o que era certo. Vendi a cobertura, comprei uma casa menor, mais aconchegante, num bairro tranquilo do Rio. E convidei a Valéria para morar com a gente. Formamos uma família. Eu, a Valéria e o Lucas. Não era a família perfeita, mas era a nossa família. Uma família construída em meio à dor, à traição e ao sangue. Mas uma família unida pelo amor. E foi aí, no meio dessa calmaria, que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Ricardo Albuquerque. Uma voz rouca perguntou do outro lado da linha. Quem fala? Respondi, já sentindo um frio na espinha. Sou eu, Marcelo. Preciso te ver. Tenho algo importante para te contar. Marcamos um encontro num barzinho afastado, na Lapa. Cheguei lá, nervoso, apreensivo. O que será que o Marcelo queria? Ele estava sentado numa mesa, com a cara abatida, a barba por fazer. Me sentei e esperei ele falar. Ricardo, ele começou, a voz rouca. Eu não sou o pai do Lucas. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Como assim? Não era o pai? Do que cê tá falando, Marcelo? Cê disse que ficou com a Valéria que... Daí. Comecei a falar, mas ele me interrompeu. Eu menti, Ricardo. Menti para te proteger. A verdade é que a Valéria nunca ficou comigo. Ela é virgem. O quê? Exclamei, sem acreditar no que estava ouvindo. Então, quem é o pai do Lucas? Marcelo respirou fundo, me olhou nos olhos. Você é, Ricardo. Você sempre foi. Mas não é só isso. O Lucas não é filho da Valéria. Como assim? Perguntei, já desesperado. E foi aí que ele soltou a bomba. Uma bomba que explodiu minha cabeça, transformou minha vida. Num caos completo. A Valéria, ela é sua irmã gêmea, Ricardo, e o Lucas é seu filho e seu sobrinho ao mesmo tempo. A Valéria, ela é sua irmã gêmea, Ricardo, e o Lucas é seu filho e seu sobrinho ao mesmo tempo. Mano, meu cérebro fritou na hora. Irmã gêmea, sobrinho e filho? O Marcelo tava de sacanagem, só podia. Cê tá maluco? Tá inventando isso pra quê? Gritei, agarrando a camisa dele. Marcelo segurou minhas mãos, o olhar fixo no meu. Não tô, Ricardo, eu juro. A Valéria, ela foi separada de você logo depois que nasceu. Seu pai, ele não queria dois herdeiros. Deu um jeito de se livrar dela, mandou entregar para uma família humilde no interior. A Valéria nunca soube de nada. Cresceu achando que era filha única. A imagem da Valéria veio na minha cabeça. A gente junto, cuidando do Lucas. A gente se amando. Tudo mentira? Tudo uma grande armação do destino? E o Lucas? Como ele pode ser meu filho e meu sobrinho? Perguntei a voz sumindo. Marcelo respirou fundo. A Valéria, ela não podia ter filhos. Tinha um problema sério no útero. Mas ela queria muito ser mãe, sabe? Um dia, ela me procurou, desesperada. Pediu para eu te procurar, para te convencer a doar esperma para ela fazer uma inseminação artificial. Ela não queria que o filho dela fosse de outro cara, sacou? Queria que tivesse o seu sangue. Senti um soco no estômago. A Valéria tinha me usado. Tinha manipulado a gente dois para realizar o sonho dela de ser mãe. E você topou?
Você sabia de tudo e não me contou nada? Gritei, empurrando o Marcelo. Ele desviou o olhar, envergonhado. Eu fiz isso por ela, Ricardo. Eu amo a Valéria e eu sabia que era o certo a fazer. Mas eu juro que não imaginava que ia dar nessa merda toda. A raiva me consumiu. Queria socar a cara do Marcelo, esganar a Valéria, sumir do mundo. Minha vida era uma farsa, uma novela macabra escrita por alguém que odiava a minha felicidade. De repente, um clarão forte iluminou o bar. Uma explosão. Vidros estilhaçados, gente gritando, o chão tremendo. Alguém tinha jogado uma bomba. Instinto puro. Agarrei o Marcelo, joguei nós dois no chão. Um pedaço de metal voou por cima da minha cabeça, raspando de leve. Olhei em volta, corpos caídos, sangue por todo lado, fumaça espessa. Inferno. Levantei tonto, procurando o Marcelo. Ele estava caído, gemendo, a mão no peito. Marcelo, aguenta firme! Gritei, tentando estancar o sangue. Ele tossiu, o sangue jorrando pela boca. Corre, Ricardo! Salva o Lucas! Eles vão atrás dele! E desmaiou. Quem? Gritei, desesperado. Quem vai atrás do Lucas? Sem resposta. Marcelo estava desacordado, a vida escapando por entre os dedos. Olhei em volta, o caos completo. Policiais chegando, bombeiros apagando o fogo. Ambulâncias buzinando. Mas eu não podia ficar ali. Precisava proteger o Lucas. Saí correndo do bar, sem rumo. Peguei o primeiro táxi que apareceu e dei o endereço. Da minha casa. Precisava chegar lá antes que eles chegassem. Quem eram eles? Por que queriam o Lucas? E o que a Valéria tinha a ver com isso? As perguntas martelavam na minha cabeça, sem parar. A cada segundo, a paranoia aumentava. Sentia que estava sendo seguido, observado. Tinha que agir rápido. Cheguei em casa, ofegante. A porta estava aberta. Um arrepio percorreu meu corpo. Corri para dentro, gritando o nome do Lucas. Silêncio. A casa estava vazia. Revirei todos os cômodos, desesperado. Nada. Lucas tinha sumido de novo. De repente, um papelzinho caiu no chão. Peguei as mãos, tremendo. Uma mensagem escrita com letras garrafais. Se quer ver o garoto vivo, encontre-nos no Pão de Açúcar amanhã ao meio-dia. Venha sozinho. Se chamar a polícia, ele morre. Pão de Açúcar? Amanhã? Quem tinha sequestrado o Lucas de novo? E por que o Pão de Açúcar? Olhei para o papel, a mente a mil. Tinha que pensar rápido. A vida do meu filho, ou sobrinho, sei lá, dependia disso. De repente, um clique. O Pão de Açúcar. O pai sempre amou aquele lugar. Levava a família toda, nos aniversários. Era um dos lugares preferidos da minha mãe. Minha mãe. Ela não tinha morrido. Aquela no hospital era outra pessoa. Uma sósia, uma atriz contratada para me enganar. Aquilo tudo era um teatro, uma grande armadilha. Minha mãe estava viva. E ela estava por trás de tudo isso. Ela queria o Lucas. Mas por quê? Peguei o telefone, pronto para ligar para a polícia. Mas hesitei. Se ligasse, colocaria a vida do Lucas em risco. Tinha que ir sozinho. Tinha que enfrentar minha mãe. Olhei para o espelho. Um cara acabado, desesperado, com a vida destruída. Mas um pai disposto a tudo para salvar o filho. Respirei fundo, decidido. Amanhã, no Pão de Açúcar. O jogo ia virar de vez. E eu ia descobrir a verdade, custe o que custasse. O dia amanheceu nublado, a cara do rio escondida por uma névoa chata. No Pão de Açúcar, a fila já estava grande, turistas de tudo que é lado. Mas eu só via uma coisa. Minha mãe lá no alto, perto da mureta, com o Lucas agarrado nela. Subi correndo. Ignorei os olhares, a falta de ar. Cheguei lá em cima, o coração na boca. Ela estava lá, linda como sempre, o sorriso no rosto. Mas o olhar, gelado sem vida. Mamãe.
Eu tentei dizer a voz. Falhando. Ela riu. Uma risada que me deu calafrio. Que bom que veio, Ricardinho. Tava te esperando. O Lucas me viu. Abriu o sorriso. Papai, fica longe dele, gritei, desesperado. Ela apertou o Lucas contra ela, apontou uma arma para a cabeça dele. Dá mais um passo e eu atiro. O mundo parou. O Lucas chorava, assustado. Eu não sabia o que fazer. Por que, mãe? Por que tá fazendo isso? Perguntei, as lágrimas caindo. Ela me olhou com desprezo. Você nunca entendeu, Ricardo. Nunca entendeu o que é importante de verdade. O poder, o dinheiro, tudo isso é meu por direito. E o Lucas, ele é a chave para eu ter tudo de volta. Não entendi nada. Que chave? Que história era essa? Cê tá maluca? O Lucas é só uma criança, gritei. Não, ele é meu trunfo. Com ele, eu posso controlar Albuquerque e Cia. Posso ter tudo que seu pai me negou. De repente, ela começou a tossir, a cuspir sangue. A cara dela ficou roxa, os olhos arregalados. O que tá acontecendo? Perguntei assustado. Ela apontou para mim com dificuldade. Você me envenenou na bebida. A bebida? No bar. Eu tinha colocado o veneno na bebida dela, sem saber. O outro Ricardo tinha feito isso. Ela caiu no chão, dura, a arma rolando para longe. Corri pro Lucas, abracei ele com força. Tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem. De repente, um tiro. Alguém atirou. Senti uma dor forte nas costas. Caí por cima do Lucas. Olhei para cima. Valéria. Ela estava lá, com uma arma na mão, a cara transtornada. Eu te amo, Ricardo, ela gritou. Mas não posso deixar você machucar o Lucas. E atirou de novo. Tudo ficou escuro. Som de sirenes ao fundo. Será que eu morri? Será que o Lucas está bem? E a Valéria? Será que ela vai pagar por tudo que fez? E quem era o verdadeiro pai do Lucas? Essa história ainda não acabou. Você precisa se inscrever agora. Não perca o próximo capítulo dessa saga insana. Esmague o like agora. Mostre seu apoio e ajude o canal a crescer. Inunde os comentários. Quais são suas teorias? O que você acha que vai acontecer? Compartilhe este vídeo agora. Envie para 5 amigos que precisam conhecer esse final chocante. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Não espere mais um segundo. A próxima reviravolta pode mudar tudo.